Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui nas nossas aulas gravadas. Hoje a gente vai fazer aula de geografia. Semana passada nós fizemos de história, encerramos as atividades de história e essa semana nós fizemos a live de geografia e vamos fazer aula gravada de geografia também para a gente encerrar a apostila do segundo bimestre de geografia. Beleza? Depois vai ter as atividades. É um módulo um pouquinho longo, pessoal. Peço que vocês prestem atenção depois nas atividades. Aí na live de segunda a gente corrige as atividades de história e também essas de geografia. Tá bom? Lembrando que vocês têm até o dia da live, até segunda-feira, para enviar para mim as atividades, para fazerem. Ok? Façam com calma. Qualquer problema, vocês entrem em contato comigo no privado pelo WhatsApp e eu tento ajudar vocês. Tá bom? Vamos lá então. Nossa aula programada hoje é a 0011 do terceiro bimestre, mas o conteúdo é a apostila do segundo, que nem está aqui. O capítulo chama Nosso Lugar, que a gente vai falar do município, do nosso município e um pouco do Brasil, dos municípios do Brasil, na página 244. Pessoal, se tiver alguma diferencinha de página aí, vocês procurem um pouquinho antes ou um pouquinho depois, geralmente é a página certa, mas procurem o capítulo Nosso Lugar, o município. Tá? Primeiro momento vocês abrem a apostila nessa página 244, assistam essa videoaula que vai estar disponível na página da turma. Eu deixei o site aqui, mas vocês já sabem como procurar, que é o objetivo rb.site. Vocês procuram o quarto ano e vão lá na página de História e Geografia. Acompanhe a apostila, as explicações, depois as atividades que chama Diálogo Contexto, que são as páginas 247, 248, 249, 250 e 251. Ok? E aí a gente encerra a geografia do segundo bimestre. Tá bom? Vamos lá então. A página 244 é esse aqui, Nosso Lugar, o município. Não esqueça de colocar a data do dia que vocês estão fazendo. E a gente vai falar um pouco do espaço geográfico antes de chegar no município, que é a nossa cidade ou as cidades. Então, o que é o chamado espaço geográfico? É o espaço criado por uma sociedade, por um grupo, a partir do trabalho dos homens e mulheres do desenvolvimento da história e das mudanças que são necessárias para constituir uma moradia. Então, o espaço geográfico é aquele espaço que está na natureza e o espaço é alterado de acordo com as nossas necessidades. Esse é o nosso espaço. O Brasil, nosso país, está situado em um dos 6 continentes do planeta, ou seja, o continente americano. Então, o continente americano está aqui, América. Então, a América é todo esse espaço aqui. A América é dividido em 3 partes, o continente americano. A América do Norte, que é essa parte de cima, onde está os Estados Unidos, o Canadá. A América Central, que é esse meio aqui da América. E a América do Sul, que é onde fica o Brasil. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, aqui o Brasil atualmente, que se constitui na América do Sul, isso aqui a gente chama de divisão política do Brasil. É a divisão dos estados ou das unidades federativas. O Brasil possui 27 unidades federativas, que constituem o quê? 26 estados e o Distrito Federal, que é a capital, que é também uma unidade federativa, ok? Que fica dentro do estado de Goiás, o Distrito Federal, que é bem no centro do Brasil, aqui é o Distrito Federal, Brasília. Então aqui é dividido, as cores dividem as regiões, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e a região sul. E dentro de cada região constitui as unidades federativas ou os estados. Ok? Dentro desses estados, dentro dessas unidades federativas, a gente é organizado
a sociedade se organizou por cidades, que é a nossa forma de organização do espaço geográfico. Então tem a capital, que normalmente é a maior cidade do estado, e as outras cidades menores. Tá bom? Então aqui, ó, para organizar, criou-se uma unidade, a gente chama unidade administrativa, uma cidade, mas o nome correto é município. E essa unidade administrativa segue leis do estado, ou seja, a unidade federativa de Rio Brilhante, o município de Rio Brilhante, a unidade administrativa, que é chamada município, segue as leis do estado do Mato Grosso do Sul e do país Brasil. Tranquilo? Então aqui é a cidade de Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, em 2017. Uma cidade relativamente nova. Então, ó, dentro dessa unidade administrativa, existem dois espaços. O espaço rural e o espaço urbano. E a administração, a integração desses dois espaços é feito pela prefeitura, que administra o município. Então, dentro do município, o município constitui um território. Então, dentro do município, tem a parte rural, o espaço rural, e o espaço urbano, que é a cidade em si. Então, o município não é a cidade, o município é o território. Dentro desse território, chamado município, tem o espaço rural e o espaço urbano, que é a cidade. Esse município, ou seja, esse território, é administrado pela figura do prefeito, que é escolhido pela população por meio das eleições de 4 em 4 anos aqui no Brasil. Ok? Escolhido pela população. Outra coisa, as áreas administrativas. Então, apresenta o espaço rural, que eu falei, o espaço urbano, ou os dois juntos. Então, município urbano são as escolas, constitui as escolas, os hospitais, as vias de acesso, os bancos, o comércio, tudo de forma integrada. Então, o prefeito, no caso, ele tem a competência de administrar tudo isso. Ok? O espaço rural, ou município, a área rural do município, é a que produz alimento, que produz as matérias-primas, no caso, para uso na indústria, para uso no comércio, enfim. O município misto são regiões urbanizadas no centro e na periferia existem áreas rurais. O nosso município aqui pode se caracterizar como um município misto, ou seja, perto, quase dentro das cidades, existem áreas de plantio, como ali a saída para Dourados, a gente vê dos dois lados que existem plantio de arroz, existem a piscicultura ali, que é um pesqueiro, enfim. Os municípios são diferentes em relação ao número de habitantes. Uns são maiores, outros menores. Uns são economicamente mais ricos, ou seja, são regiões onde a própria natureza constituiu algumas riquezas naturais, como petróleo, como a extração de ouro, então são mais ricos que outros. Os aspectos físicos de cada município também muda, às vezes são municípios com uma altitude maior, mais planálticos, mais montanhosos, outros mais planos, o que constitui uma planície. Cada um tem sua história e cada um tem a sua cultura ali de determinada região. Ok? Então, todas as pessoas que vivem no espaço geográfico brasileiro, construído por nossa sociedade, estão sob a administração de um município. Ou seja, tem uma unidade administrativa que controla ou administra essa região. E quais são esses órgãos administrativos dos municípios? Então, começando, todas as pessoas que integram esses municípios são chamadas de cidadãos. Então, todos os cidadãos, nós todos, a sociedade toda, temos direitos garantidos por lei. Quais são esses direitos? Algum exemplo? Direito à segurança,
Ou seja, se a gente corre algum risco, alguém faz alguma coisa que não deve, a gente pode ligar para a polícia tem que dar a segurança nas ruas para que as coisas não aconteçam de forma errada, a gente tem o direito à moradia, à educação, às escolas e à saúde nos hospitais. São os nossos direitos. O pai, a mãe, quando a gente compra um produto, nesse produto já está incluído um imposto, ou seja, uma parte desse dinheiro não é só para aquele que fabricou o produto, vai para os órgãos da administração do município, para eles poder garantir esses direitos para nós. Ok? E também, além dos direitos, a gente tem deveres a cumprir, como essa questão do pagamento de impostos. O pagamento de impostos é importante, pessoal. Por quê? Porque esse imposto, esse dinheiro vai para o município, para o estado ou para o país, para atender às nossas necessidades de segurança, de moradia, de educação e de saúde. Então, são nossos deveres também o pagamento de impostos. Outra coisa, devemos, ou seja, nosso dever a cumprir é obedecer às leis. Então, as leis foram feitas para proteger todos, além de proteger o meio ambiente e também o patrimônio histórico. Então, um dos nossos deveres é cumprir e obedecer às leis que estão estabelecidas no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Tá bom? É para garantir o exercício dos direitos e o cumprimento da lei, dos deveres, que existe em cada município uma administração organizada. Então, existe quem coordena todo esse processo. E a administração é organizada como? A Câmara Municipal, que são compostas pelos vereadores, que são responsáveis por fazer as leis que atendem às necessidades de cada cidadão ou de todos os cidadãos. Então, os vereadores, geralmente, é um representante que vem é um cidadão que vem da população. Então, ele sabe, perguntando o que a população precisa. E essas leis são feitas de acordo com as necessidades desse cidadão. Então, os vereadores são responsáveis por fazer as leis. A prefeitura, ou seja, o prefeito, o vice-prefeito e os secretários, são responsáveis por executar as leis aprovadas. Por exemplo, uma lei aprovada fala assim, toda criança tem que ter direito à escola. Isso é uma lei. Então, como que a prefeitura vai executar essa lei? Construindo escolas que atendam todas as crianças. Isso é um exemplo. Outro exemplo, uma lei que todos têm direito à saúde. Então, o prefeito, o secretário de saúde, tem a obrigação tem o dever de atender a todos com a saúde necessária. Hospitais, postos de saúde, médicos, enfim. A outra parte da organização, da administração, são as comarcas. No caso, os juízes. O que os juízes fazem? Os juízes de direito ou o judiciário são responsáveis para garantir o cumprimento das leis. Então, quem não cumpre as leis, os juízes podem determinar uma punição. Então, porque descumpriu a lei, tem que ser punido. Aí a punição vai de acordo com a gravidade desse descumprimento das leis. Ok? Então, vamos lá. Em nosso país, que eu já falei para vocês, a cada 4 anos, os cidadãos, todos em idade acima de 16 anos aqui no Brasil, têm o dever de votar. Ou seja, escolher por meio do voto os prefeitos e os vereadores que vão organizar essa estrutura administrativa. Ou seja, eles vão ser responsáveis por os vereadores fazer a lei e o prefeito executar essas leis. Então é muito importante essa questão. Então, os cidadãos, as pessoas da sociedade, têm que escolher o seu representante
de forma correta. Os representantes que realmente vão fazer alguma coisa para o município, vai se preocupar realmente com a população. Ok? Então eu falei rapidinho, pessoal, depois vocês podem voltar, que a gente não pode também perder muito tempo para o vídeo não ficar tão longo. Mas vamos lá, ó, nós estamos na página 246, vamos para a página 247, que é onde começa as atividades de vocês. Ok? Então aqui, ó, esse primeiro mapa é o mapa que tem lá em cima também, que a gente chama de divisão política, que é dividido por regiões, dividido as unidades federativas e, no caso aqui, as capitais. Tá bom? Que é na página 247. O mapa 2 é a distribuição dos municípios, ou seja, onde tem mais cidades, onde tem mais municípios. Então, quer ver, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Essa parte aqui, ó, é um município. Então, dentro desse município, dessa área aqui, que é no estado do Pará, tem uma cidade. Então, uma cidade que tem o prefeito e os vereadores que são responsáveis por administrar toda essa área aqui, que é um território. Então, dividido em a cidade, que é a parte urbana, e o espaço rural, o espaço urbano e o espaço rural. Tá bom? Aí existem municípios maiores, municípios menores, dependendo da organização ali territorial do espaço geográfico que foi feito. A gente vê aqui, ó, no sudeste, aqui no sul, na área litorânea, os municípios são menores, tem várias cidades, uma perto da outra, municípios pequenos. Aqui no Mato Grosso do Sul, no nosso estado, já são municípios maiores, ou seja, a nossa cidade está aqui na parte sul do estado, o município de Rio Brilhante, que nem ali quando vocês vão para Nova Alvorada, para Campo Grande, a gente passa pela Aroeira. A Aroeira faz parte do município de Rio Brilhante. Ela está dentro do território delimitado como município. Tá bom? Aí agora, pessoal, ó, faça o que se pede. Identifique no mapa 1 o estado em que você vive. Então aqui no mapa 1 vocês vão marcar o estado em que você mora, em que a gente mora. Eu não vou falar, eu quero que vocês façam. É uma resposta pessoal. Vocês vão colocar lá. Identificar aqui no mapa e escrever aqui. Eu moro no estado tal. B. Identifique no mapa 2 o seu município aproximadamente. Eu já falei para vocês mais ou menos onde fica. Circule mais ou menos, faz um círculo ali no mapa e registre o nome do nosso município, que vocês sabem, obviamente. Outra coisa, esse é o seu lugar. Descreva as diversas paisagens do município em que você vive. Aqui na nossa cidade, no nosso município, existem algumas paisagens, tanto na área urbana como na área rural. Então, ó, vou dar uma dica. Rio Brilhante, o nome já é o nome de um rio. Então, isso aí já é uma paisagem. Então, identifique algumas paisagens que existem aqui no nosso município. E escrevo aqui embaixo. Nada muito longo, pessoal. Tá bom? Então, aqui eu vou tentar abrir outra aba, que eu não quero que vocês vejam as respostas ali. Eu vou tentar abrir aqui do quarto ano. Aonde que tá? Espera ali. Terceiro não. A paisagem e transformação. Que aqui não tem as respostas. Naquele que o professor estava olhando, tem as respostas. Então eu não quero que vocês vejam as respostas. Mas vamos aqui que a gente já chega lá. Vamos acelerando. Isso aqui nós já vimos tudo no primeiro e segundo bimestre, principalmente no segundo, mas vamos lá, até a área que vai começar a falar. Aqui nós falamos da FUNAI, isso, a cidade, chegando. Aqui o município, falamos da América, falamos da divisão política, os deveres. Isso aqui é igualzinho que vocês têm, pessoal, só que ele muda um pouco o formato, ele não vem com as respostas. Aqui, divisão política. Isso, então vai, esse é o seu lugar.
Descreva as paisagens do município em que você vive, é aqui que nós estamos. Leia a história do município de Jacundá, no Pará. Jacundá é um município do estado do Pará, criado nos anos 60. Antigamente suas terras faziam parte do município de Marabá e Itupiranga. A região ficava às margens do rio Tocantins. Com a construção da hidrelétrica de Tucuruí, a área foi inundada pelas águas do rio Tocantins. Os moradores da cidade ribeirinha, que ficavam perto do rio de Jacundá, tiveram que ser transferidos para a vila de Arraiás. A população estima em 212 era de 59 mil habitantes. Sua principal fonte de renda vem da madeireira, pecuária e agricultura. A principal manifestação religiosa de Jacundá é a festa em homenagem a seu padroeiro, São João Batista, comemorada no dia 24 de junho. Agora responda, segundo a história de Jacundá, por que ele é considerado um município? Por que Jacundá é considerado um município? Vocês tentam responder isso de acordo com o que nós falamos. O que é um município? O município é um território. Dentro desse município existem cidades, vilas e o espaço urbano e rural. Qual o motivo da mudança da localidade do município de Jacundá? Aconteceu alguma coisa que está ali no texto que eles precisaram mudar de lugar dentro do espaço do município. A partir das informações do texto, como pode ser classificado esse município de Jacundá? Urbano, rural ou misto? Justifique sua resposta. O porquê? Agora, a 3. Procure, no caça-palavras a seguir, as palavras correspondentes aos órgãos de administração do município e as pessoas que fazem parte deles ocupando cargos públicos. Ou seja, vocês vão procurar ali juízes, aquilo que nós falamos, o que faz parte do município, o órgão de administração do município e as pessoas. Ou seja, o prefeito, o secretário, que mais que a gente pode falar? Então, tem várias, a prefeitura, o que são os órgãos da administração? São as partes, a Câmara de Vereadores. Então tentem achar o máximo que vocês conseguirem aqui de órgãos da administração e as pessoas que fazem parte dessa administração. Ok? Vou falar um para vocês aqui, ó. Prefeito, ó. Vocês vão circular essa parte aqui. Mas tem outros. Tentem achar aquilo que vocês conseguem. Agora, preencha os quadros com alguma das palavras encontradas. Quem elabora as leis? O prefeito, os vereadores ou os juízes? Vocês vão colocar aqui. Quem executa as leis? O prefeito, os vereadores ou os juízes? Quem julga ou quem garante que as leis vão ser cumpridas? O prefeito, os vereadores ou os juízes? Vocês escrevam aqui em cima nessa parte em branco. Questão 4. Você acha importante que os administradores do município sejam escolhidos pelos próprios cidadãos, ou seja, por nós? Por que isso é importante? E aquilo que eu falei um pouquinho antes na aula. Por que eles são? O prefeito, os vereadores, é importante que eles sejam escolhidos por nós, pelos cidadãos. Escrevam o porquê que é importante, o que vocês acham importante. Ou se vocês não acham importante, vocês podem colocar não acho importante, mas tem que justificar o porquê, tá bom? De forma bem breve, pessoal. Nada muito longo. Questão 5, que é a última. Todos os cidadãos de seu município têm seus direitos respeitados. Ou seja, todas as pessoas que moram no nosso município têm os seus direitos respeitados. Todos têm escola, no caso das crianças, todos têm acesso à saúde, que no caso os hospitais, os médicos. Por exemplo, todos têm asfalto em suas casas, todos têm moradia, ninguém mora na rua. Então, acontece isso no nosso município? Se sim, você coloca sim e justifica a resposta. Se não, você coloca não e fala o porquê que todos os cidadãos não têm os direitos respeitados. Tá bom? Aí a gente chega no final. Essa parte em grupo aqui a gente vai deixar para uma próxima
oportunidade que a gente não vai ter tempo. Já falei bastante. Tentem fazer de acordo com o que vocês conseguirem. Depois que terminarem, mandem a foto para mim pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? O professor tenta ajudar vocês da maneira que eu consegui. Pessoal, eu tentei fazer bem rapidinho, já deu 25 minutos o vídeo, tentei acelerar um pouquinho para a gente terminar logo esse segundo bimestre, esse conteúdo, para a gente entrar no terceiro, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu falei bem rapidinho, é um capítulo um pouquinho complicado, quero que vocês tenham calma, voltem o vídeo, assistam de novo, junto com a apostila ali, lendo a apostila, com calma, com cuidado, para vocês compreenderem. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, que eu tiro as dúvidas de vocês, ou pelo menos tento, tá bom? Tem o pai, ou a mãe, ou o responsável, que vocês podem estar conversando sobre esse conteúdo também, que é uma conversa importante para a gente ter entre família. Ok? Fiquem bem. Na segunda-feira a gente faz a correção tanto das atividades de história como das atividades de geografia, as atividades agora. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem bem, fiquem em casa.